faz questão de realçar o amor de Deus, não somente por Israel, mas por todos os povos. João 3,16 deixa isso bem claro. Não resta dúvida, a salvação vem dos judeus, mas não se restringe aos judeus. A salvação vem dos judeus, mas não se restringiu aos judeus. Mas através dos judeus deve alcançar a todos os não judeus. Então vamos ver o gentio nos evangelhos. Quem lembra da mulher cananeia? Era uma gentia. Quem lembra do centurião? Em Lucas, no capítulo 7, no verso de 1 a 10. Era um gentio romano. A mulher cananeia clamava pelo Senhor Jesus, dizendo que a sua filha estava endemoniada. Não foi isso? E aí, o Senhor Jesus não olhou, não se voltou para trás e continuou prosseguindo. E aí os discípulos disseram: Senhor, desperte essa mulher. E o Senhor andando, essa mulher insistiu. E o Senhor disse: como que eu vou dar pão? Tirar pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos? O que a mulher disse a Jesus? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Queridos, a presença dos gentios no ministério de Jesus Cristo. Os cachorrinhos, na ocasião, era nós. Sabia disso? E quando esta mulher disse isso ao Senhor, o Senhor disse: mulher, pode ir, a sua fé é tamanha. O centurião mandou pessoas ir até a Jesus, clamar por cura, eu acho que do filho, não foi isso? E aí o Senhor Jesus se dispôs a ir à casa dele, porque alguém tinha dito: é um homem bastante importante, nos ajudou a construir a sinagoga aqui nessa cidade. O Senhor se dispôs a ir na casa dele. O que aconteceu? Ele disse: Senhor, mande só uma palavra, porque eu sou o Senhor, eu tenho homens, não é? A minha guarda, a minha disposição, e eu digo: vai, vem, só diga uma palavra. E o Senhor Jesus deu testemunho deste gentil, dizendo que nunca tinha visto fé tamanha em Israel. A presença do gentil no Novo Testamento. Então nós temos como base a mulher cananeia e temos como base o centurião. Os irmãos entenderam? Amém? Amém. Precisamos ler isso? Nos Atos dos Apóstolos, quem está acompanhando, diga amém. Amém. Embora em Atos 1:8 estabeleça a obrigatoriedade da missão entre os gentios, somente no capítulo 9 e versículo 15, após a conversão de Paulo, é que se declara aberta enfaticamente a evangelização das nações. A resistência inicial dos apóstolos em disputá-los é vencida quando Cornélio, sua família e demais assistentes receberam o batismo com o Espírito Santo. Então essa resistência ela é vencida quando Cornélio e os demais e os seus assistentes, não é, receberam o batismo com o Espírito Santo. E qual foi a evidência do batismo? Em Atos 10, 44 a 48. E no dia seguinte, indo ele em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e o que descia, um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu como os que têm, não faças tu comum que Deus purificou. Nós já falamos isso aqui. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. E depois nós vemos então que no versículo 47, porque os ouviam falar, no versículo 46 eu acho, e os fiéis que eram da circuncisão, todos
quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvíamos falar em línguas e magnificar a Deus. Queridos, para a igreja não tem mais dúvida. O batismo com o Espírito Santo é seguido de um sinal, o sinal de falar em línguas. Então, os gentios no Novo Testamento, ou nos Atos dos Apóstolos, foi alcançado pelo arrebatamento de sentidos que Deus deu a Pedro e mostrou todas as coisas. A missão e a salvação entre os gentios. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Se Pedro, com o evangelho da circuncisão, é proeminente nos capítulos de 1 a 12 de Atos, os capítulos de 13 a 28 destaca-se Paulo com o evangelho da incircuncisão, Gálatas 1:7. O primeiro diz respeito aos judeus e o segundo aos gentios. Paulo estava consciente de que fora chamado por Deus para anunciar o evangelho aos gentios, Atos 9:15, sem os entraves da lei. Então aprendemos no tópico 2, o Novo Testamento através dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos realça o amor de Deus, não somente por Israel, mas por todos os povos. Então, no Novo Testamento, através dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, realça o amor de Deus por todos os povos, também pelos judeus, mas por todos os povos. Todos nós fomos alcançados por este evangelho. Quem diga amém? Amém. Amém. E no ponto 3, judeus e gentios unidos por Deus mediante a cruz. Rapidamente, os judeus e gentios antes e depois da cruz. Precisamos entender isso. Antes da cruz, a humanidade para os judeus dividia-se em duas raças: os judeus e todo o resto da humanidade, os gentios. Depois da cruz, a humanidade passa a ser dividida entre três povos: judeu, gentil e a igreja do Senhor, que é constituída de judeus e gentios. Então hoje existe sobre a face da terra três povos. Quem são? Judeus, gentios e a igreja. De novo, os judeus, os gentios E a igreja. e a igreja. Existe gentil na terra ainda? Existe. Existe judeu? Existe, mas também existe igreja agora. Quem pode dar uma salva de palmas? Aleluia! Glória a Deus! Antes da cruz, os gentios estavam separados de todos os privilégios concedidos aos judeus por Deus. Efésios 2, 11 a 13. Esse versículo é muito importante, não temos tempo. Depois da cruz, em Cristo, judeus e gentios estão perto, não há parede. Eu coloquei aqui não parede, mas não há parede mais. Tá? Antes da cruz, a antiga religião judaica representava uma grande barreira aos gentios. Depois da cruz, a antiga religião judaica não representava mais barreira aos gentios. Paulo entendeu, e Pedro também, pela visão, quando teve o arrebatamento de sentidos, que depois da cruz, a antiga religião judaica não representava mais barreira aos gentios. Todos quantos quisessem poderiam dizer: Senhor, eu te aceito, como em Romanos 10, 9, se não me engano, né? Que nós temos que crer no coração e confessar com a nossa boca. O pastor Elcio citou aqui na quinta-feira, e assim nós vamos ser salvos. Todos nós podemos hoje estar diante do Senhor. Então, no tópico 3, judeus e gentios unidos por Deus mediante a cruz. Os irmãos entenderam antes da cruz e depois da cruz? Então aprendemos no tópico 3, mediante a cruz, judeus e gentios foram feitos um, dando assim origem à igreja. Depois da cruz, irmãos, quem aceita o Senhor Jesus é judeu ou é gentil? É gentil. Depois da cruz, veja bem. É a igreja. Quem aceita? Ai, meu Deus. É a igreja. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador não é judeu e nem é mais gentil. É a igreja. Não é assim que está lá? Depois da cruz, é a igreja. Qual é a nossa raça? Igreja. Qual é a nossa raça? Igreja. Igreja, irmãos. Amém? Qual é a nossa língua? Eu estou falando português, irmão, mas a nossa língua é do céu. Mesmo se eu não for batizado com o Espírito Santo, antes do arrebatamento, eu sei que eu vou falar a língua do céu. Amém? Glória a Deus por